Outros irmãos que não puderam vir hoje, vamos estar lá, irmãos. 8 dias, né? 8 dias, vamos estar lá. Então, final de semana aí para os irmãos descansarem bastante. E domingo estaremos reunidos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E os irmãos que for fazer a passagem de ano na igreja, os irmãos me avisa, né? O pastor Marco, ele quer contar com os irmãos, porque nós não iremos fazer virada aqui. Então os irmãos que querem passar na igreja, tem Vila Madeiral que sempre está fazendo aí a virada de ano, tá bom, irmãos? Então a gente não temos culto aqui nessa quarta nem na outra, e nos domingos, né? Espero que nos domingos os irmãos cooperem bastante para a gente estar aqui reunido para a glória do nome do Senhor, amém? Ficamos em pé e vamos orar ao Senhor e pedir a Deus, né, que use nossos irmãos com a graça, né, do Espírito Santo, trazer aquela mensagem que nós precisamos. Não é a que nós queremos, é a que nós precisamos ouvir para que possamos sair daqui alimentados com a palavra de Deus, amém? Vamos joir daí agora. Oramos, maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus, neste momento, Pai amado, somos gratos a Deus por tudo que o Seu Deus já tem feito, Pai amado, em nosso favor, ó Deus, nesta noite, Pai. O Seu Deus tem falado já, ó Deus, aos nossos corações, ó Deus, através da leitura, ó Pai, qual foi lido nesta noite, Senhor amado, através dos hinos, ó Pai querido, os louvores, ó Pai, ó Deus amado, e neste momento, Pai amado, apresentamos, ó Deus querido, em Tuas mãos, Pai amado, o Teu servo, ó Deus, que irá, Pai amado, ministrar, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Meu Deus amado, que o Senhor venha, Pai amado, usar ele, ó Deus, poderosamente, Pai amado, para transmitir, ó Deus amado, aquilo em que o Seu Deus, Senhor, Pai, dado para ele transmitir, ó Deus, para a Tua igreja, Pai amado, nesta noite, Pai. Ele seja, Pai amado, um canal de bênção, Pai, para transmitir, Pai, a Tua palavra nesta noite, Pai amado, aos nossos corações, ó Deus, para que possamos, ó Deus, sairmos aqui, ó Pai, alimentando, ó Deus, com a Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Irmão Leonardo com a palavra. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em poucas pessoas, mas dá para melhorar isso aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu estou feliz em estar aqui essa noite e poder retornar mais uma vez a essa casa, que eu assemelho muito a Pinheiros, não sei porquê, mas eu assemelho muito a Pinheiros, é muito igual a Pinheiros, aqui me lembra muito Pinheiros. Eu estou aqui debaixo da bênção do meu pai, pastor Leonardo. É difícil me liberar domingo, hein? Mas como a gente conhece os irmãos, eu estou aqui pela permissão dele, trago a paz do Senhor a toda a igreja, amém? Quero agradecer ao pastor Elias, obrigado pela confiança, por poder estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Ao nosso irmão Diácono Edson, que nos fez o convite. Eu não sei se ele está assistindo, não sei, está assistindo? Que Deus abençoe, irmão Edson. Isso é uma bênção de Deus. Deus sabe todas as coisas, mas um grande abraço, que Deus continue te abençoando. Quero parabenizar esses jovens aqui. Deus está levantando uma comitiva, eu falei com o pastor aqui, Deus está levantando uma comitiva de obreiros aí. Vocês são a comitiva de obreiros que Deus está levantando. E que Deus abençoe este jovem aqui, eu fico tão feliz, né? Tá até concordando ali com a cabeça, minha noiva ali. É tão feliz ver um jovem assim, tão empenhado na presença de Deus, e Deus tem uma grande obra na vida desse jovem. Você vai ser um grande obreiro do Senhor, não tenho dúvida disso, amém? Então que Deus abençoe. Estou com a minha companheira aqui, Larissa, que está comigo, sempre me acompanha. E eu vou ser bem rápido, irmão. Eu perguntei para o pastor, posso ir até que horas? Ele falou assim, irmão, pode ir até meia-noite. Eu falei, amém, pastor. Eu falei, tem que ter palavra. Glória a Deus, louvado. Eu vou ser bem rápido, tá, irmão? Eu vou ser bem rápido, as horas já se avançam, mas eu tenho uma palavra de Deus aqui para o coração de alguém. Glória a Deus. Abram comigo Salmos número 13. Salmos de número 13, versículo 1 ao 6.
Livro de Salmos, número 13, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegram, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bom. Glória a Deus. Este salmo é um salmo escrito por Davi. E neste salmo, Davi ele trata dos seus sentimentos, dos seus adversários, da sua fé. Davi neste salmo, ele não está nada bem. Davi neste salmo, quando ele escreve, é provavelmente que ele tenha escrito durante os difíceis anos de perseguição do rei Saul ao Davi. Até porque se nós analisarmos a história de Davi, nós iremos ver a partir do capítulo 16, quando Deus dá uma ordem para Samuel pegar o óleo do azeite. Deus chama Samuel, Deus fala: Samuel, eu estou cansado de Saul, eu estou cansado de sua liderança, eu estou cansado do seu jeito, eu não tenho me agradado, portanto eu já tenho provido um rei. Samuel, unge um servo a quem eu te disser. Então Samuel ele vai, ele unge a Davi. É interessante porque Davi não está em público, Davi ele não está à mostra, porque nem sempre quando Deus escolhe alguém precisa estar à mostra. Nem sempre quando Deus decide escolher alguém vai estar no meio do público. Por quê? Porque enquanto Davi ele está no pasto, Deus está olhando para Davi e Davi está sendo preparado para uma grande obra. E é por isso que acontece isso muito com a gente, jovem. É que a gente está sendo preparado no pasto e às vezes o nosso nome não é conhecido. Às vezes alguém não te chama para pregar, às vezes alguém não te chama para ministrar. Só que entenda que sempre em um chamado tem o momento do pasto. Sempre em um chamado há um momento de preparação, porque Deus nunca vai te dar alguma coisa que você não vai estar preparado. É por isso que Davi estará sendo preparado. Só que alguém se lembra de Davi. Alguém se lembrou de Davi, Deus se lembra de Davi e fala assim: não. Chegou a hora. Você está preparado. É por isso que quando Deus levanta, a gente precisa estar preparado para o chamado que Ele tem para nós. Sendo assim, Davi ele é chamado, ele é ungido. E assim começa uma grande perseguição. O rei Saul, com espíritos imundos, diz o capítulo 17 de 1 Samuel, que os espíritos imundos perseguiam, perturbavam, porque é assim, quando alguém tem um espírito de Deus, a gente sempre incomoda, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua. Quem tem o espírito de Deus incomoda as trevas, e Davi está sendo incomodado. Diante disso, há uma perseguição do rei Saul. O rei Saul começa a perseguir, e durante todo o livro de 1 Samuel, desde o capítulo 16, nós iremos perceber o quanto que Davi ele é perseguido. É por isso que diante desse contexto, acredito eu, e estudando esta palavra, que Davi ele escreve este salmo. Ele escreve este salmo mostrando o seu sentimento, mostrando a sua adversidade, mostrando a sua fé. Então Saul ele age com perversidade, só que Deus não parece julgar a Saul. Davi, por sua vez, ele age com retidão, porque nós nunca iremos ver Davi retrucando com Saul. Nós não iremos ver na Bíblia Davi ele cometendo os mesmos atos que Saul. Não iremos ver isso. Por quê? Então Davi ele está agindo com retidão, só que ele está se sentindo abandonado. Isso aqui é muito forte, porque sem dúvida Davi ele está perturbado com as atitudes do seu inimigo.
Sem dúvida, a sua maior preocupação não está sendo com as atitudes do seu perseguidor, rei Saul. A maior preocupação de Davi neste salmo é com as atitudes que o Senhor não está tomando sobre Saul. Então, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, e nós oramos ao Senhor mediante a uma perseguição, e nós não obtemos resposta do céu, normalmente a gente se sente abandonado. Para Davi, Deus está ignorando ele, e além disso, ele sente que Deus está escondendo o seu rosto. Por quê? Porque é muito fácil adorar quando tudo está bem, é muito fácil continuar quando tudo está bem. Difícil é adorar quando está uma prova, difícil é quando o céu parece de bronze e Deus parece em silêncio. Sentindo Deus aqui. Enquanto eu vou pregar, você pode... Aliás, falar de silêncio para alguns gosta. A gente vê ouve aquele silêncio está sendo bom pra gente. Só que imagina comigo alguém que a gente ama, ela se cala por algum motivo, ela se cala sem explicação nenhuma. Aprendo que o silêncio ele tem dois agentes. Primeiro é aquele que se cala, segundo é aquele que sofre o silêncio. E é nesse contexto de silêncio que o salmista está vivendo. Ele está passando por uma prova, ele está passando por uma perseguição, só que Deus está em silêncio. E é com base nisso que eu quero pregar essa noite. O silêncio de Deus. O versículo de número 1, Davi ele começa com uma pergunta que me chama a atenção. Davi ele está vivendo um momento de esquecimento. Quando ele diz, até quando te esquecerás de mim, Senhor? A sua pergunta indica que Deus há muito tempo está calado. Sentindo Deus aqui. Ele está preocupado com o fim deste processo, com o fim do esquecimento. E a sua pergunta, resumindo aqui, é: Senhor, até que dia o Senhor vai ficar em silêncio? Até que horas, Senhor? Até quando o Senhor vai ficar em silêncio comigo? E estudando esse texto, eu me perguntei dentro de mim, por que às vezes Deus ele fica em silêncio? Logo, eu fui procurar na Bíblia, meu irmão, e eu fui estudar algumas passagens onde eu pude extrair algumas lições do silêncio de Deus. A primeira a gente aprende com Noé. Você conhece muito bem a história. O contexto de Gênesis capítulo 6 é um contexto de pecado, é um contexto de corrupção. Só que mediante a uma corrupção de pecado, sempre tem alguém que Deus olha assim e fala: ei, meu filho, você está fazendo tanta diferença aqui nesse meio. Eu imagino Deus lá de cima olhando para a terra e falando assim: meu Deus, porque a Bíblia diz que o pecado chegou até ele. Só que tem alguém ainda que é justo na terra, tem alguém ainda que obedece os princípios. Eu vim dizer para alguém: talvez você está no cenário corrompido, só que ainda tem alguém justo, e esse justo é você. Levanta a sua mão, porque isso aqui é palavra de Deus. Oh glória, eu sinto Deus aqui nessa casa. Deus está dizendo para alguém: no meio de pecado e corrupção, você escolheu andar pelo caminho justo. E aprenda, sempre que a gente anda pelo caminho justo, tem recompensa. Tem recompensa do céu. E ele olha para a terra e fala assim: tá bom, Noé, você é justo, eu estou me agradando de ti. Só que tem um porém: eu preciso acabar com a terra.
eu preciso mandar um dilúvio e você vai construir uma arca segundo as medidas que eu vou te falar. Capítulo 6 Deus chama. Capítulo 7, Noé ele já começa a colocar em prática. E os animais eles entram na arca com Noé e sua família e aprendem uma lição. Através de Noé toda a sua família foi salva. Porque através de você a sua família também pode ser salva. Oh meu Deus do céu, eu estou pregando para uma mãe aqui que está com um filho afastado. Eita Deus, eu estou pregando para alguém aqui que talvez seu parente não serve a Deus ainda. Fica tranquilo, o céu me trouxe aqui para te dizer: através de você vai ter salvação. Através de você ainda vai ter salvação. Oh meu Deus do céu. E ele entra ali, os animais eles entram na arca, a família de Noé entra na arca. E quando eles entram na arca, a Bíblia diz que as janelas do céu se fecham. Começa a chover por mais ou menos 40 dias. O espírito de vida que havia na terra, isso é ser humano, isso é animal, tudo morre, só fica Noé na arca. Só que tem um porém. No capítulo 7, e versículo de número 24 diz que o total de dias eram 150 dias desses acontecimentos. Mas o que me chama a atenção é que durante todo esse tempo de 150 dias que Noé está na arca, Deus fica em silêncio. 150 dias é 5 meses. Parece que Deus sumiu. Eu imagino a cabeça de Noé: meu Deus do céu, o Senhor me anuncia um dilúvio, manda eu entrar numa arca, acontece morte, acontece tudo de ruim na terra, e passa 150 dias e o Senhor está em silêncio. Ai Deus, meu Deus do céu. Urabacando Hanasikev. Oh meu Deus do céu, eu vim com uma palavra direcionada para alguém que está sofrendo um silêncio de Deus. Oh meu Deus do céu, Deus falou ao meu espírito: pregue sobre silêncio, porque tem alguém aqui que está vivendo um silêncio de Deus. Eu preciso tomar cuidado com isso, meu jovem. Por quê? Porque tem gente que fala assim: não, Deus não fica em silêncio porque é só eu abrir a Bíblia. Sim, eu concordo, a gente abre a palavra de Deus, Deus fala com o nosso espírito. Só que tem vezes que Deus, ele fica em silêncio. Só que Noé está vivendo um silêncio de Deus. E tem vezes que está uma tempestade lá fora. Tem vezes que nós estamos em uma arca que Deus nos colocou lá dentro. Só que às vezes está uma tempestade, está acontecendo tudo de ruim e Deus está em silêncio. Deus, ele fica em silêncio. Só que eu dou glória a Deus, porque o capítulo 8, versículo 1 diz: lembrou-se Deus de Noé. Anasebe de Candovácia. Oh meu Deus do céu. E lembrou-se Deus de Noé. Aprenda, esse lembrar não é que Deus se esqueceu, porque Deus nunca se esquece, mas é porque Deus significa aqui que Ele está prestes a agir. Oh glória, eu vim dizer para alguém que está sofrendo um silêncio de Deus: hoje, essa noite, Deus marca a tua vida dizendo: eu me lembrei de ti. Levanta a tua mão, porque isso aqui é profecia para quem recebe. Deus essa noite está dizendo: eu me lembrei de ti. Eu fiquei em silêncio, só que eu estou prestes a agir. Sentindo Deus aqui nessa casa. Urabacalamassuri bicandorrécia. O de que mandou revassicando vai. E o texto continua dizendo: e lembrou-se Deus de Noé, de todo animal que estava na arca. E Deus fez. Ai Deus, eu preciso aplicar isso aqui, porque Deus não falou não, Deus fez. Porque tem momentos que Deus não vai falar, só que Deus vai fazer. Urabacalamasebe de Candovécia. Eu vim dizer para alguém: Deus pode estar não falando, só que Deus está fazendo. Ai Deus, estou com vontade de correr aqui já, mas não posso quebrar o protocolo não. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo o céu aberto aqui nessa casa. O lebicando veste de comonôncia. Eu não estou preocupado se tem pouca pessoa não. Eu vim dizer o que Deus manda, e o que Deus está mandando é: Deus se lembrou de alguém essa noite. Urabacalamassuri bicandovácia. Eu vim dizer para alguém:
Deus essa noite se lembrou de ti. E Deus fez. Por quê? Porque tem vezes que Deus não vai falar, mas Deus vai fazer. Ai, Deus. Ou você se lembra quando Ele te deu aquele livramento? Deus não falou, mas Deus fez. Se lembra quando a porta se abriu? Deus não falou, mas Ele fez. Se lembra quando o diagnóstico era de enfermidade e Deus te curou? Deus não falou, mas Ele fez. Porque nem sempre Deus vai falar, mas às vezes Deus vai fazer. Receba um abraço de Deus aí. Urabachubi candovesse de comonons. Ai, Deus está abraçando alguém aqui essa noite. É difícil viver o silêncio de Deus. Só que eu não preciso ouvir para crer. Eu já creio que mesmo em silêncio Ele está fazendo. Eu vim dizer para alguém: Deus essa noite está dando sensibilidade para alguém. Talvez você não ouve a voz de Deus faz muito tempo. Só que Deus essa noite está dando sensibilidade para alguém. Receba a sensibilidade em nome de Jesus. Receba a sensibilidade em nome de Jesus. Deus essa noite está dizendo: eu estou dando sensibilidade para alguém. Porque Elias está na caverna. Eita Deus. Só que passa tudo lá e Deus não está no negócio. Só que passa um vento tranquilo e Deus está no negócio. Porque nem sempre para falar Deus levanta o profeta. Nem sempre para falar Deus vai te dar uma visão. Às vezes Deus fala através de um vento suave, dizendo: meu filho, tenha calma, eu estou contigo, eu não te abandonei, você não está sozinho, eu estou pelejando por ti, eu compro as tuas guerras, nessa guerra tu não terás que pelejar, nessa guerra eu pelejo por ti. Deus está dizendo para alguém: estou pelejando por ti. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Talvez você chegou aqui quebrado na mão da olaria. Só que seja bem-vindo à casa do oleiro. Deus está pegando alguém na mão e está moldando alguém aqui essa noite. Meu Deus, o tempo está passando rápido, eu preciso correr. Então primeiro, Deus Ele não falou, mas Deus Ele fez. Glória a Deus. Porque quando ele estava esses 150 dias na arca, sofrendo o silêncio de Deus, aprenda uma outra lição. Tem vezes que nós precisamos nos agarrar na palavra que foi liberada. Tem vezes que nós precisamos se agarrar numa palavra que foi liberada sobre nós. Por quê? Porque ele está em silêncio. Deus está em silêncio quando é 150 dias. Só que nesse tempo, imagino eu, Não. O meu Deus é Deus de obras completas. O meu Deus não é Deus de mentira, não. Se Deus falou que eu vou passar por essa arca e o tempo de bonança vai chegar, eu estou confiando. Por quê? Porque no silêncio de Deus, aprenda a se agarrar na palavra que já foi liberada. Aprenda a agarrar com fé, com confiança na palavra que foi liberada sobre ti. Glória a Deus. Quem está comigo diga amém. Outra lição, Zacarias e Isabel. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 13. Deus estava em silêncio 400 anos. Desde Malaquias a Mateus, Deus não dá uma visão profética. Deus ele não fala com ninguém. Deus ele não dá visão. Deus ele não levanta profeta nesse tempo. É um período intermediário que nós chamamos na teologia, onde 400 anos Deus ele está em silêncio. Não havia palavra profética. Não. Não havia. De Malaquias a Mateus, 400 anos Deus ficou em silêncio. Só que o capítulo 1 me chama a atenção. Por quê? Porque diz de um sacerdote chamado Zacarias e sua esposa Isabel estéril. Eles estão servindo ao Senhor há muito tempo.
eles estão servindo a Deus por muito tempo, e a Bíblia, ela dá ênfase em dizer as qualidades desse casal, dizendo que eles eram justos, dizendo que eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Zacarias, ele está servindo a Deus. Zacarias, ele está vindo no culto. Zacarias, ele está dirigindo o culto na congregação. Zacarias, ele está indo para a reunião de obreiro. A nossa irmã Isabel, ela participa do ciclo de oração. Ela vem para os ensaios também. Ela participa até da escola dominical. Eles estão indo, eles estão cumprindo o sacerdócio. Só que Deus está em silêncio. Isabel é estéril, ela está com uma dificuldade, só que Deus está em silêncio. Só que aprenda uma coisa, o texto diz no capítulo 1, versículo 11 ao 13, que do nada apareceu um anjo do Senhor. Do nada aparece um anjo e fala: Zacarias. Ei, Zacarias vendo, turbou-se o coração, caiu sobre o temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, oh Deus, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Aprenda outra lição sobre o silêncio de Deus. Deus pode estar em silêncio, só que Ele está ouvindo oração. Oh meu Deus do céu, o mando ouvasse de como não remendeciar. Parece que eu sinto que algumas orações aqui estão subindo diante do trono de Deus. Talvez você está orando a Deus e Deus está em silêncio, só que o texto nos diz que mesmo em silêncio a oração foi ouvida. Eu vim dizer para alguém: a tua oração foi ouvida aqui essa noite. Não, você não entendeu porque você não levantou a mão. A tua oração foi ouvida aqui essa noite. Ou tu pensa que Deus te esqueceu sobre ti, ou tu pensa que Deus não se lembra mais do teu nome. Pode uma mãe se esquecer do filho, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. 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 Porque talvez tenha alguém aqui se sentindo esquecido. Eu preciso pregar porque é a direção de Deus aqui. Eu sinto que tem alguém aqui que talvez está se sentindo esquecido, irmão. Porque Deus não fala, porque Deus não age. Oh meu Deus do céu, estou sentindo uma presença aqui, irmão. No silêncio de Deus, Ele ainda está trabalhando. Eu vou repetir para você melhorar esse glória. No silêncio de Deus, Deus ainda está trabalhando. Zacarias, a tua oração foi ouvida, tá? Tua mulher vai gerar, fica tranquilo. Eu sou Deus que estou no negócio. Zacarias e Isabel estavam orando há muito tempo e não tinham resposta. Só que a resposta chegou. Por quê? Porque em dias normais Deus nos faz viver o sobrenaturais. Deus vai quebrar o silêncio em dias normais. Aprenda, no silêncio de Deus, Ele ainda ouve orações. Eu já estou caminhando para o final. Falei, pastor, que ia ser bem pontual aqui. Só que o texto que nós lemos, Deus está em silêncio com Davi. Ele pergunta: Deus, até quando? E você se lembra de Jesus na cruz do Calvário? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ai Deus, me guarda aqui isso aqui para falar isso aqui. Porque todo chamado, ele vai ter uma marca. Ai Deus, senti Deus aqui nisso aqui. Chamado que não tem feridas não é chamado. Ministério, obreiros que não tem ferida não é chamado. Eu sou jovem, tenho 21 anos de idade. Mas aos 14 anos de idade, eu me envolvi com o mundo das drogas. Você olha esse jovem todo arrumadinho aqui, né?
cabelo penteado, gravatinha bonita. Hoje eu tô pela graça de Deus. Mas eu só fui pela misericórdia da minha vida já. Aos 14 anos de idade, envolvido com maconha e cocaína. Eu e os meus irmãos, tenho 3, a gente estava junto. Chegava em casa com aquele olho vermelho. Minha mãe, meu pai, macaco velho. Conhece. Só que eu chegava em casa, oh Deus. Às vezes eu chegava com aquele olho vermelho e eu ia pro quarto. Colava no quarto da minha mãe assim, sabe? O que tá acontecendo aí? Será que tá acordado? Tá orando. E na oração dela é assim: Senhor, liberta os meus filhos. Deus, guarda os meus filhos. Meu pai e minha mãe sempre me deu um grande apoio. Só que 14 anos entro numa depressão profunda. Urabashuri bicandovas. A depressão não te pega, viu? Eita Deus, teve um aleluia aqui, eu vou repetir. Porque talvez a depressão está tentando te pegar e você está tentando ir para a caverna. Só que Deus vai mandar um vento suave lá. E vai vir uma pergunta da caverna falando assim: ei, o que fazes aqui? Eu repreendo toda a depressão nessa noite em nome de Jesus. O candoveste de como anunciar. Eu vim dizer para alguém aqui, ó, os pensamentos malignos já caíram por terra em nome de Jesus. O mandoveste de como não renunciar. Porque talvez a depressão tentando te pegar, hein, filha. O cando siminencio de que me... Oh, dá um abraço naquela jovem de amarelo ali. Por gentileza, dá um abraço de irmã. Uramacando semenevesio. Oh Deus, eu tô vendo a depressão saindo da vida dela. Eu tô vendo os pensamentos malignos caindo por terra. Satanás, você perdeu a força hoje em nome de Jesus. Porque Deus está dizendo: eu repreendo todo maligno em nome de Jesus. Eu estou repreendendo, diz o Senhor. O mando sibi de candocier. O la mando candacier. Que mendo vasse de como anunciar. Deus, essa noite visita esta jovem dizendo: eu estou repreendendo todo sentimento contrário. Eu estou repreendendo todo pensamento contrário. E te digo, eu tenho uma obra tão linda na tua vida. Tu és as meninas dos meus olhos, diz o Senhor. Receba um abraço do céu. Porque grande é a tua caminhada e o projeto que eu tenho para ti. Os teus planos e os teus projetos não serão frustrados, diz o Senhor. Oh meu Deus do céu. Adore o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Adore o nome do Senhor Jesus Cristo. Adore o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está na casa, irmão. O Espírito de Deus está nessa casa. Já estou encerrando. Eli lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste. É porque naquele momento, meu jovem, Jesus ele está na cruz do Calvário. E diz Deuteronômio que quem fosse pendurado numa cruz era maldito. E naquele momento os nossos pecados eles foi para Jesus. Logo, Deus não compactua com o pecado. É por isso que o Espírito de Deus se retirou dele e o céu ficou em silêncio. Oh glória. Só que quem suporta o processo vai viver o propósito. Porque Jesus ele foi obediente ao processo. E quem é obediente ao processo vive o propósito. Aí Deus olhou assim: não, tá bom. Mateus capítulo 4, foi tentado, Satanás não arrumou nada com ele. Estava cheio do Espírito Santo, mas precisava ser tentado. Ele foi continuando e ele foi chicotado. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça do nosso mestre, só que ele morreu por nós. E naquele momento ele faz uma indagação a Deus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Imagina o Deus Pai olhando lá do céu e falando assim: não, meu filho,
Eu não desamparei você não. É porque você precisa viver o processo. E o processo pode até doer. Só que se você aguenta o processo, você vive o propósito. Depois de 3 dias, sabe qual foi a notícia? Ele está vivo. Eu vim dizer que Jesus está vivo. Oh Deus, eu posso crer no amanhã, porque Ele está vivo. E aqui para finalizar, talvez você está vivendo um momento de silêncio. Talvez você está vivendo um momento de silêncio e as coisas não estão muito boas. Mas eu quero orar por você, com a permissão do nosso pastor. Vamos ficar de pé. Oh Espírito Santo de Deus, essa noite Deus está marcando alguém aqui. E quando eu vim, eu não venho para brincar, eu venho para profetizar e pregar a verdade. O silêncio de Deus, ele pode doer, só que no silêncio de Deus Ele ainda está trabalhando. Só que essa palavra ela é tão profética, oh glória, que eu vim pregar que o silêncio de Deus ele se acaba aqui essa noite. E se prepare para começar a viver as maiores experiências que no ano de 2025 você não teve. Talvez você veio para este culto com uma expectativa de final de ano novo, dizendo: meu Deus, o pregador vai pregar sobre ano novo, novas coisas, é carro, é chave, é isso, é aquilo. Não. Eu vim pregar sobre o silêncio de Deus. Porque Deus falou comigo. Tem pessoas que estão aqui, que estão vivendo um silêncio. E o silêncio corrói. O silêncio, ele machuca, porque às vezes tudo que nós queremos é ouvir a voz de Deus. Há um hino que diz que se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Porque às vezes o que nós precisamos é só a voz do Senhor. Tem vezes que não adianta prata, tem vezes que não adianta faculdade, tem vezes que não adianta trabalho, tem vezes que não adianta nada. Tem vezes que nós precisamos só ouvir a voz de Deus. Só que essa noite Deus está dizendo para alguém: hoje eu quebro o silêncio na tua vida. Se prepare para viver experiências que você não teve em 2025. Se prepare, oh meu Deus, eu estou profetizando para alguém. Se prepare para no trabalho, do nada você ouvir uma voz suave dizendo: meu filho, se prepare para em um momento que você estiver lavando a louça, estiver ouvindo aquele louvor, você vai ouvir a voz de Deus. Se prepare para ter sonhos, se prepare para ter visão, se prepare. Deus essa noite quebra o silêncio. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Tu és Deus de perto e Deus de longe. Tu és Deus, Senhor, que visita nessa noite, Pai. E eu creio, Senhor, na palavra que o Senhor me confiou, Pai, para pregar nessa noite. Sobre o Teu silêncio, Pai, muitas vezes nós não suportamos, Pai, o Teu silêncio, mas nós cremos, Senhor, que mesmo no silêncio, o Senhor está trabalhando. Meu Deus, nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Nos ensina a, mediante o silêncio, a nos apegar, Senhor, na palavra, meu Deus, que foi liberada sobre a nossa vida. Oh meu Deus, aquele que está aqui nesta noite, oh meu Deus, aquele que está te ouvindo através de uma live, Senhor, visita ele agora, Senhor. Vai tocando, Pai, no Espírito, vai abraçando o Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, vai restaurando, vai fazendo um vaso novo, vai colocando um novo cântico, vai dando, Senhor, o livramento, vai abraçando o Senhor este jovem, Senhor, vai visitando o Senhor esta mente, vai visitando, Pai, estes projetos, meu Deus, em nome de Jesus.
Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, a paz. Eu profetizo, Senhor, a união nestes jovens. Este grupo, Senhor, eu profetizo o crescimento, Senhor. Eu creio, Senhor, na palavra que foi liberada. Eu creio que o Senhor está levantando uma comitiva de obreiros aqui neste lugar. Eu creio que o Senhor está levantando jovens cheios do Espírito Santo. Batiza, meu Pai, em nome de Jesus. Batiza com o Espírito Santo. Vai dando visão, vai dando dom espiritual, Senhor. Vai usando, meu Deus, em nome de Jesus. Vai visitando, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, crendo que assim como Zacarias, a nossa oração já foi ouvida, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, irmãos, ainda de pé, né? Vamos estar agradecendo a Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão, né? Louvado seja Deus por ter atendido o convite, vindo aí, uma alegria. Louvado seja Deus. E é benção, né? Nós vamos estar sempre assim. Eu lembro que um domingo eu fui lá também. Foi difícil, mas chegamos ali e lá também igualzinho aqui, né? Assim, o formato, né? Louvado seja Deus, mas é benção, irmãos. Maravilha de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. E eu quero reforçar os irmãos, né? Teremos aí essa semana de descanso. Não é que não vai ter culto não, tá, irmãos? O culto vai ser todo dia. O culto do crente é contínuo. O culto do crente é 24 horas. Mesmo dormindo, você sabe que é crente. E quando acorda, você já chama Jesus, né? Não é dizer, não vai ter culto, não. O culto do crente é em casa, irmão. Aqui a gente vem para congratular. Aqui a gente vem para reunir as forças. Aqui a gente vem para um fortalecer o outro. Mas o culto do crente é contínuo. Louvado seja Deus, né? Então nós teremos culto aqui domingo à noite. Eu conto com todos os irmãos que estão aqui presentes. E convide os que não vieram, né? Dar este descanso aí para os irmãos aí ficar com a família e tal. E domingo reunimos aqui novamente, louvado seja Deus, à noite, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por este momento. Deus abençoe a cada irmão que nesta noite estiveres aqui. Que Deus continue abençoando com bênçãos do céu. Amém? Pai querido, neste momento, Senhor, nós agradecemos ao Deus pela mensagem, pela palavra que veio ao nosso encontro, pela palavra que falou conosco nesta noite. Meu Deus, por todo esse culto de gratidão, oferta de louvor ao Senhor. Pai querido, sê conosco em tudo, abençoa cada um, Senhor, dos teus servos, de tuas servas. Senhor, ajuda cada um de nós, nos dá uma semana abençoada. Meu Deus, que o teu nome seja glorificado, Pai. Meu Deus, pedimos a tua bênção, leva-nos em paz, assim como nos trouxesse. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, permaneça com todos nós, não somente agora, mas eternamente. Amém. Que Deus abençoe. Foi bom você ter vindo. Amém.
te levarei comigo. Sem tua presença eu não sou nada.